os três amigos do peito. Bateu meia-noite, não sei em que igreja da vizinhança. Ergueu-se o incomparável Tobias e disse-me: Meu caro genro, vamos cumprimentar a sua noiva. Aproxima-se a hora do casamento. Levantaram-se todos e dirigiram-se para a porta da entrada, indo eu na frente, o Tobias e o Vaz depois. Confesso que, de todos os incidentes daquela noite, este foi o que mais me impressionou. A ideia de ir ver uma formosa donzela na flor da idade, que devia ser minha esposa, esposa de um velho filósofo já desenganado das ilusões da vida, essa ideia, confesso, me aterrou. Atravessamos uma sala e chegamos diante de uma porta, meio aberta, dando para outra sala ricamente iluminada. Abriram a porta dois lacaios e todos nós entramos. Ao fundo, sentada num riquíssimo divã azul, estava já pronta e deslumbrante de beleza a senhorita Dona Eusébia. Tinha eu até então visto muitas mulheres de fascinar, nenhuma chegava aos pés daquela. Era uma criação do poeta oriental. Comparando a minha velhice à mocidade de Eusébia, senti-me envergonhado e tive ímpetos de renunciar ao casamento. Fui apresentado à noiva pelo pai e recebido por ela com uma afabilidade, uma ternura que acabaram por vencer-me completamente. No fim de 2 minutos estava eu cegamente apaixonado. Meu pai não podia escolher melhor marido para mim. Disse-me ela, fitando-me nos olhos claros e transparentes. Espero que eu tenha a felicidade de corresponder aos seus méritos. Balbuciei uma resposta, não sei o que disse. Tinha os olhos embebidos nos dela. Eusébia levantou-se e disse ao pai: Estou pronta. Pedi que Vaz fosse uma das testemunhas do casamento, o que foi aceito. A outra testemunha foi o coronel. A condessa serviu de madrinha. Saímos dali para a capela, que era na mesma casa e pouco retirada. Já lá se achavam o padre e o sacristão. Eram ambos velhos como toda a gente que havia em casa, exceto Eusébia. Minha noiva deu o sim com uma voz forte, e eu com a voz fraquíssima. Pareciam invertidos os papéis. Concluído o casamento, ouvimos um pequeno discurso do padre acerca dos deveres que o casamento impõe e da santidade daquela cerimônia. O padre era um poço de ciência e um milagre de concisão. Disse muito em pouquíssimas palavras. À cerimônia do casamento seguiu-se um ligeiro chá e alguma música. A condessa dançou um minueto com um velho condecorado e assim terminou a festa. Conduzido aos meus aposentos por todos os convidados, soube em caminho que o Vaz dormiria lá, por convite expresso do incomparável Tobias, que fez a mesma fineza aos circunstantes. Quando me achei só com a minha noiva, caí de joelhos e disse-lhe com a maior ternura: Tanto vivi para encontrar agora, já quase no túmulo, a maior ventura que pode caber ao homem, porque o amor de uma mulher como tu é um verdadeiro presente do céu. Falo em amor e não sei se tenho direito de o fazer, porque eu sou um velho e tu... Cale-se, cale-se, disse-me Eusébia assustada. E foi cair num sofá com as mãos no rosto. Espantou-me aquele movimento e durante alguns minutos fiquei na posição em que estava, sem saber o que havia de dizer. Eusébia parecia estar chorando.
Levantei-me, afinal, e, acercando-me do sofá, perguntei-lhe que motivo tinha para aquelas lágrimas. Não me respondeu. Tive uma suspeita. Imaginei que Eusébia amava alguém e que, para castigá-la do crime desse amor, obrigavam-na a casar com um velho desconhecido a quem ela não podia amar. Despertou-se-me uma fibra de Dom Quixote. Era uma vítima, cumpria salvá-la. Aproximei-me de Eusébia, confiei-lhe a minha suspeita e declarei-lhe a minha resolução. Quando eu esperava vê-la agradecer-me de joelhos o nobre impulso das minhas palavras, vi com surpresa que a moça olhava para mim com um ar de compaixão e dizia-me abanando a cabeça: Desgraçado, é o senhor quem está perdido. Perdido? Sim, perdido. Cobriu-se-me a testa de um suor frio. As pernas entraram a tremer-se e eu, para não cair, assentei-me ao pé daquele sofá. Pedi-lhe que me explicasse suas palavras. Por que não? Disse ela. Se lhe ocultasse, seria cúmplice perante Deus. E Deus sabe que eu sou apenas um instrumento passivo nas mãos de todos esses homens. Escute. O senhor é o meu quinto marido. Todos os anos, no mesmo dia e na mesma hora, dá-se nesta casa a cerimônia que o senhor presenciou. Depois todos me trazem aqui com o meu noivo, o qual? Perguntei eu suando. Leia, Disse Eusébia, indo tirar de uma cômoda um rolo de pergaminho. há um mês que eu pude descobrir isto, e só há um mês tive a explicação dos meus casamentos todos esses anos. Abri trêmulo o rolo que ela me apresentava e li fulminante as seguintes linhas: Elixir da Eternidade, encontrada numa ruína do Egito no ano de 402. Em nome da Águia Preta e dos 7 meninos de Setentrião, salve. Quando se juntarem 20 pessoas e quiserem gozar de inapreciável privilégio de uma vida eterna, devem organizar uma associação secreta e cear todos os anos no dia de São Bartolomeu, um velho maior de 60 anos de idade, assado no forno, e beber vinho puro por cima. Compreende alguém a minha situação? Era a morte que eu tinha diante de mim, a morte infalível, a morte dolorosa. Ao mesmo tempo era tão singular tudo quanto eu acabava de saber, e parecia-me tão absurdo o meio de comprar a eternidade com um festim de antropófagos, que o meu espírito pairava entre a dúvida e o receio. Acreditava e não acreditava, tinha medo e perguntava por quê. Essa é a sorte que o espera, senhor. Mas isto é uma loucura, exclamei. Comprar a eternidade com a morte de um homem. Demais, como sabe que este pergaminho tem relação? Sei sim, senhor. Respondeu Eusébia. Não lhe disse eu que este casamento era o quinto? Onde estão os outros 4 maridos? Todos eles penetraram neste aposento para saírem meia hora depois. Alguém os vinha chamar, sob qualquer pretexto, e eu nunca mais os via. Desconfiei de uma grande catástrofe, mas só agora eu sei. Entrei a passear agitado. Era verdade que eu ia morrer? Era aquela a minha última hora de vida? Eusébia, assentada no sofá, olhava para mim e para a porta. Mas aquele padre, senhora? Perguntei eu, parando na frente dela. Aquele padre também é cúmplice?
é o chefe da associação. E a senhora? A senhora também é cúmplice, pois as suas palavras foram um verdadeiro laço. Se não fossem elas, eu não aceitaria o casamento. Ah, senhor,